a qual estava exposta a um ridículo julgamento da pessoa de Paulo e o seu próprio ministério. Então ele escreveu estas palavras no capítulo 4, expondo exatamente a consideração que ele tinha com a chamada e a vocação que Deus deu a ele. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim mesmo se me dá a ser julgado por vós, ou por algum juiz humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, disse Paulo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o seu louvor. Palavra de Paulo, ele estava aqui tratando sobre a identidade a qual ele servia e a identidade pessoal daquilo que foi vocacionado. Interessante que a palavra ministro, ela está exatamente dentro de um processo a qual ministra o departamento ou aquilo que foi colocado na confiança da sua pessoa. Então Paulo, ele estava dizendo que ele era um ministro de Cristo. E ele foi colocado para ministrar as coisas de Cristo na terra. Então algumas pessoas não consideravam ele como apóstolo e acabou fazendo algum juízo da vida dele. Bom, eu queria te deixar claro que a humanidade ela vive uma grande crise de identidade. A maioria está em busca de se encontrar em meio ao caos deste mundo. A ciência, como um sistema do mundo, ela proclamou que não há Deus. A filosofia racionalista convenceu o homem de que ele mesmo tem as respostas para as suas perguntas. Que inconveniência este fato, né? O homem, ele acreditou na ciência e na filosofia. E aí o homem se perdeu. Não há mais identidade no ser humano. Eu não estou falando daquela identidade que você carrega no bolso, aquela identidade que você um dia sujou os dedos. Eu não estou falando daquele documento, o seu RG, né? Que é o seu registro, a qual diz da sua nacionalidade, do lugar que você nasceu. Não é isso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando que Paulo ele foi ridicularizado por pessoas pelo ministério a qual ele estava se dispensando para realizar na terra. Ora, meus irmãos, nós temos que entender que uma das coisas que Paulo ele qualificou o obreiro é que ele se ache fiel. Então, é uma questão muito lógica. Quantas vezes, por exemplo, as pessoas dizem, eu não considero o pastor Silas como pastor. E daí? Por que fazer esse juízo? Ué, se estão fazendo esse juízo, eu nem a mim mesmo também eu me julgo qualificado para esse fim. Somente pela misericórdia de Deus é que eu fui colocado para ministrar a palavra de Deus. Não tenho essa capacidade, não tive essa capacidade, toda ela provém do Senhor, ela não vem de mim. Agora, claro, eu criei uma identidade de uma personalidade cristã ao longo da minha fé, estou indo para 42 anos de fé. Eu comecei em 1980, aceitei a Jesus como meu Salvador, né? Em outras palavras, filho de evangélico, eu era filho de pastor, e na realidade ouvi tantas pregações, mas na minha adolescência, a minha puberdade, eu acabei abandonando a igreja. E é como eu sempre digo, nós não batizamos as nossas crianças, os evangélicos não batizam seus filhos, eles apresentam na igreja para uma oração. E mesmo se fosse batizado, eu teria me perdido, né? Porque afinal de contas eu teria jogado fora aquilo que foi feito com tanta fé por minha vida. Bom, na realidade o que nós temos que entender? Por isso que a igreja cristã evangélica, ela não batiza crianças. Por quê? A pessoa terá amanhã a sua escolha. Eu escolhi o caminho das drogas. De repente voltei aos pés de Cristo, procurei Jesus, 1980. Estou indo para 42 anos de fé. Nesses 42 anos eu criei uma identidade de cristão, de servir a Cristo, viver o Evangelho. O homem, ele acreditou na ciência e na filosofia, e aí ele se perdeu. Dentro desse processo, o homem perde a sua identidade. Percebemos então, sem ofender nenhum propósito da psicologia, acabei estudando um pouquinho na teologia a questão da psicologia,
não me formei como psicólogo, mas li um pouquinho, né? Então, dentro desse processo surgiu, por exemplo, a psicologia, para tentar remediar o processo da crise de um ser que não sabe de onde veio, quem ele é e para onde ele vai. Então a psicologia ela surgiu dentro desse termo. Ela surgiu exatamente para tentar fazer a pessoa se identificar do que ela é, e do que ela quer, e do que ela será na eternidade. Porém, a própria psicologia, ela fracassou também. O homem ele nunca esteve tão perturbado por conhecer a brevidade da sua vida e não saber o porquê da sua existência. O homem tem se perdido, o homem e a mulher têm se perdido na vasta linha do tempo, procurando a sua identidade, naquilo que possa satisfazer e fazer com que ele se sinta com aquela identidade. Então os seres humanos eles têm lutado para se esquecer dessa realidade que lhe desafia sem trégua, que é uma eternidade, a morte, entraremos para ela. E dentro desse processo o homem segue, a mulher segue numa luta desenfreada. Desde a queda do homem lá em Adão e Eva, o homem ele se tornou destituído, a mulher se tornou destituído de sua identidade. Ou seja, de quem ele é e do propósito da sua existência em ser aqui nessa terra. Paulo foi questionado que ele não era digno de estar falando sobre a pessoa de Cristo, porque ele havia matado cristãos no passado. Porém, Paulo ele faz uma abordagem tão profunda dizendo o seguinte, que nem eu a mim mesmo julgo, e se eu me acho perfeito, ou se acho sem falta, eu também não devo me julgar que sou uma pessoa perfeita. Olha que situação, Paulo ele leva esse diálogo tão profundo, né, da sua identidade. E na realidade, inquieto e perturbado, esse homem, essa mulher, ele busca na realização dos seus sonhos o desejo a algumas respostas da sua vida. Por exemplo, quem eu sou? O que estou fazendo neste planeta? E para onde eu vou? Essas são 3 perguntas que o ser humano ele faz para si próprio. Você já fez essas perguntas, Elias? Nós, seres humanos, inquietamente, nós estamos vivendo dessa forma. Não definindo, às vezes, a nossa identidade. Sabendo de onde nós viemos, imagem e semelhança de Deus. Vivermos para um propósito de Deus. E sabermos que um dia encontraremos esse Deus e poderemos viver com Ele eternamente. Porém, a autorrealização e a autoestima são os deuses destes seres humanos agora, perdidos neste mundão. Então entenda bem a mensagem para que você não se perca na linha do tempo. A autorrealização do ser humano e a autoestima, elas se tornaram deuses dos homens e das mulheres neste mundão perdido. Hoje, por exemplo, existe um culto do corpo. As pessoas vão para uma academia. Na realidade, eles dizem atrás disso, eles criam um Deus fictício, que é a minha saúde. Não, eles estão ali exatamente para que o seu corpo seja cobiçado e para que a sua imagem ela seja perpetuada. Porém, dentro deste corpo existe uma identidade, um ser que chora, que geme, que quando ele tem aplausos, ele cresce, ele se ensoberbece. São esses fatores que estão trazendo grandes prejuízos a este mundo que nós estamos vivendo. Caim, por exemplo, por que ele matou Abel? Ele matou Abel porque não foi aceito. Diz que ele teve inveja do irmão. Claro, você não ser aceito por aquele que aceitou o seu semelhante, você cria uma inveja de aceitação, de não aceitação. E Caim, ele criou uma inveja de não aceitação. Dentro desse processo não ser aceito, ele mata o próprio irmão. E não está acontecendo isso no mundo que nós estamos vivendo? Às vezes você não puxa o gatilho, você não enfia a faca, você não dá veneno para a pessoa, você não atropela ela de carro, você não deseja simplesmente a morte dela, mas você mata ela com sua língua. Você acusa, você calunia, você injuria, você aumenta, você diminui a pessoa. Então nós estamos também sendo Caíns neste mundo maligno que nós estamos vivendo.
Esses deuses que os homens criaram, eles se apresentam como uma carreira, por exemplo, profissional. Você já parou para analisar isso? Por exemplo, tem pessoas que o Deus dele é uma carreira profissional. A guerra que ele está fazendo para chegar no topo da linha é complicado. Ele vai atropelando pessoas, vai matando pessoas, vai ferindo pessoas. Né? A busca por aquele processo de estar no pódio, de estar lá no topo da colina e falar, eu cheguei em cima do Everest, eu consegui estar aqui no Everest. Ninguém conseguiu essa façanha até agora, ou os que conseguiram quase que morreram, eu também consegui, cheguei aqui. É o mundo que nós estamos vivendo. E as pessoas não têm mais uma identidade. Sabe, às vezes as pessoas estão atrás do progresso intelectual ou prazer em suas diversas formas, ou diversão, ou sentir-se aprovado pelos outros, ou até lutar contra algo que discorda de si próprio. Essas são as identidades normais que nós estamos vivendo no mundo louco a qual estamos vivendo. Esse mundo perverso que nós estamos vivendo. As pessoas, elas chegam no seu trabalho numa segunda-feira, elas chegam contando dos seus divertimentos. Quantas cachaças tomaram, quantas bebidas tomaram, quanto churrasco comeram, quantas festas se divertiram. E dentro desse processo, ela sente o aplauso. Nossa, que coisa boa, você foi. E estava feliz, estou feliz, eu estou feliz também por você ter ido e tal. Essa é a luta da identidade do ser humano. E mal sabe ele que ele está enchendo um invólucro de vento. Você está enchendo-se de vento. Porque diz que a nossa vida ela é como um vapor que desaparece. Ela é como a erva do telhado que floresce de manhã e de tarde já se secou. E isso é triste, isso nos amedronta, isso nos coloca pavor, isso nos coloca em sofrimento. Saber que nós vamos morrer. Aí nós ficamos doidos, mas eu quero viver, Então, mas para você viver, você deve buscar a sua identidade. Você tem que buscar exatamente aquilo que você é e o que você veio fazer aqui neste mundo. Então, esses deuses, eles são opressores, por exemplo, do sucesso, da aprovação, dos aplausos, né? E aí você, exatamente, quando pessoas discordam de você, entra em depressão, entra em angústia, entra em opressão. São deuses opressores, pois eles transformam tudo na nossa vida em grandes pesadelos. Então, meus filhos, que essa palavra, nessa manhã, ela tenha um propósito, a qual ela possa não frustrar você mais ainda, porque a palavra de Deus, ela possa trazer a você um refrigério, e não um subterfúgio, e nem um refúgio, para que você possa se consolar por um momento e esquecer de tudo isso que você está ouvindo aqui agora. Sabe, seja pelo fracasso, ou fragilidade das conquistas, ou a própria enfermidade na vida, e tudo isso parece que vai nos destruindo e arrebentando. Não, tudo isso está sinalizando alguma coisa para nós, dizendo que nós deste mundo somos perecíveis, que aqui haverá grandes frustrações, mas que o que Deus preparou para a nossa identidade como ser, como pessoas afáveis, abençoadas, Deus ele tem um propósito de nós vivermos com Ele eternamente, porque Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Sabe, eu quero deixar bem claro que, por exemplo, o pódio da vitória, o topo da montanha, não é um lugar de descanso, mas de inquietação e insegurança. Você já observou, Elias, que uma pessoa, quando ela chega no ápice da vitória, por exemplo, vamos supor, vou pegar aqui um pouquinho, por exemplo, os jogadores de futebol. Olha onde chegou Ronaldinho. Mas e aí, ele está lá jogando até hoje? Não conseguiu ficar no pódio, ele não assegurou essa posição. Ele não conseguiu ficar lá para sempre nessa posição. Ele teve que descer. Agora só está a fama como uma sombra que passou. Então, o topo de uma montanha, como por exemplo o Everest, que tantos conseguiram chegar lá fazer aquela façanha, só que tiveram que descer correndo. Eles tiveram que vir logo, ia morrer de hipotermia. O topo que você alcançou na empresa, você agora está no maior rigor com isso e vigiando de todos os lados, porque alguém te derruba, alguém te passa uma rasteira, ou quem sabe a morte chega e diz: vim te buscar, você não pode ficar aqui mais.
Que situação complicada! E o homem não entende a identidade que ele possui, ele para com Deus. O reconhecimento de Deus para com essa mulher que tem uma identidade divina, que tem uma identidade eterna com Deus. Tudo que o homem ardorosamente construiu para chegar é tão frágil, sabe? É tão mesquinho que a qualquer momento tudo rui, tudo cai por terra, tudo desmorona. É como disse Salomão, lá em Eclesiastes, no capítulo 2, e o versículo 16. E como morre o sábio, assim morre também o tolo. Puxa vida! Nossa, você conseguiu chegar nessa posição, você foi um cara sábio, mas você também vai morrer. O tolo que não chegou, o que não estudou, o que não se esforçou. Então, essa foi a sua identidade entre os mortais, e você será esquecido. Sabe, esses tempos agora eu estive num cemitério em Piracicaba, cemitério da Saudade, que hoje praticamente quase que não enterra mais ninguém lá. Uma superlotação de cadáveres, né? Então, está lá aqueles túmulos. E eu tive lá, meu irmãozinho caçula faleceu em Piracicaba e foi enterrado nesse cemitério. Cemitério da Saudade. Fica ali entre a rua Moraes Barros e na Avenida Independência, ao lado do Bombeiro, em Piracicaba, na Avenida Independência. Se você for por ali, você conhece Piracicaba, você sabe o que eu estou falando. Então eu estive lá e eu estive olhando, sabe, por exemplo, o meu irmãozinho está enterrado lá há 40 anos, praticamente. Não mais, 50 anos. 50 anos. Meu irmãozinho está lá enterrado. E eu estive olhando aqueles túmulos, como estão abandonados aqueles túmulos. Como ficaram abandonados. As pessoas que talvez tinham a memória deles, daquelas pessoas que escreveram o seu epitáfio e que deixou ali os seus últimos dizeres, aquele cadáver, né? Aquelas pessoas que cuidavam daquilo ali, elas também se foram. E agora surgiram os filhos, os netos, que não lembra da história desse tio, desse avô, desse pai, não lembra mais. Então eles não vão lá cuidar daquele túmulo. Não há valor para eles aquilo, porque a história passou. Você sabia, Elias, que o homem, a sua matéria é chamada de cromossomos terra? E você sabe por quê? Você tem chumbo no corpo, se você tiver 80 quilos, você tem chumbo suficiente para fazer 5 chumbadinhas para pescar lambari. Você tem ferro suficiente para poder fazer 5 preguinhos para pegar quadro na parede. Você tem cal suficiente para pintar um galinheiro. Você tem óleo no seu corpo para fazer 4 pedaços de sabão. Ajuntando tudo isso e mais um pouquinho, não vai dar mais do que 10, 12 reais, 15 reais. Você também tem fósforo suficiente para fazer 5 cabecinhas de palito de fósforo para acender 5 velas. Puxa vida, como pode vender um Neymar para um time de futebol por milhões de euros? Por bilhões de euros? Puxa vida, quanto vale o ser humano? Então, o que vale do ser humano é o que Paulo está dizendo aqui. Eu sou ministro de Cristo. Então, este é o dom, a qual a vocação que Deus lhe deu. Existe, preste bem atenção, hein? Preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Existem os dons naturais e existem os dons sobrenaturais. Por exemplo, o cara dominar uma bola, o cara ter uma voz magnífica, o cara ter um dom para tocar um instrumento, são dons naturais. Agora, o dom espiritual, ele provém de Deus. E é aí que cria a identidade do ser humano, quer seja no homem ou na mulher, quer seja na criança ou no adulto. Este é o processo inspirador que nos faz ser pessoas diferentes neste mundo que nós vivemos. Então, dentro deste processo, Salomão ele disse assim que como morre o sábio, assim morre também o tolo. Terrível ou crise de identidade. Neste mundo, os homens eles são julgados pelas habilidades com que eles fazem as coisas ou realizam fatores. Eles são avaliados de acordo com a distância que o cobriram na escalada do monte da realização.
Então essa pessoa chegou lá ao topo, né? Essa pessoa chegou lá. Hoje, por exemplo, na política, nós olhamos, né? O Paulo Guedes, o ministro da nossa economia, está lá dentro daquele lugar. O cara estudou tanto tempo, estudou. Agora é o ministro da economia de uma nação. 260 milhões de pessoas no nosso país, né? 260 milhões de pessoas aqui no nosso país. Ele é o ministro de 260 milhões de pessoas. Você imagina esse negócio, filho? Tá, então, quantos anos depois da partida de Paulo Guedes vai ser lembrado? Como ele será lembrado? Então, aí que tá. Agora, a palavra de Deus, ela diz no capítulo 12 de Daniel, que aqueles que ensinaram a palavra, ou que levaram a palavra, serão como estrelas, sempre e eternamente. Nós seremos espiritualizados, eternamente. Não haverá esquecimento daqueles que tiveram uma identidade de ministros ou ministrando aquilo que Cristo fez. Quer seja na transformação, quer seja no testemunho de praticamente uma vida de experiência com Deus. Então, meus filhos, tenha cuidado quando você está exatamente no topo da avaliação humana. Você chegou ao máximo. E aqueles que estão no sopé do monte, ou que estão no início do processo, talvez muitas pessoas olhem já neles como fracassado, nelas como fracassadas. O topo do sucesso completo entre os dois extremos dessa maioria, o que está no sopé, o que está no posto, no topo, né? Nesses dois extremos, a maioria dos homens civilizados, eles labutaram muito. E na sua juventude, na sua velhice, tudo isso vai passando brutalmente na nossa vida e vai entrando em declínio. Eu estou com 61 anos e eu fiz uma artezinha aí de roçar um matinho lá e tal, e estou aqui com a perna travada. Mas antes não era assim. Eu era bem mais resistente. Então, qual é o sonho da sua identidade sobre a vida humana e sobre a eternidade? Qual é a sua identidade? Qual é a identidade que você carrega sobre isso? Muitas das vezes, dentro desse processo, no sonho que você carrega a sua identidade, ela pode se tornar um pesadelo para você, ou até uma questão opressora para a sua vida. Porque você, ao chegando ao topo do sucesso, você vai guerrear para que você não perca aquela posição que você está. E todas as honras e méritos que ali podem ser recebidas, e aplausos que podem ser recebidos. Você não terá a capacidade de conviver com a perda do pódio. O dia que você perder isso, você entrará em opressão, em depressão, em angústia. Porque, na realidade, tudo isso trará para nós, porque não tendo uma identidade em pensando na realização de um futuro com Deus, a nossa vida é meramente passageira por aqui. Você se tornará um refém desse processo. Se você ama sempre estar no topo, sempre estar lá em cima, sempre estar sendo considerado, considerada, sempre que as pessoas aplaudam você, sempre que as pessoas te honram, você estará refém desse próprio processo. Você exercerá um domínio opressor sobre você mesmo. Por isso é importante que a gente viva a vida com intensidade, sabendo que nós não ficaremos por aqui. Sabemos que nós vamos ficar eterno nesse posto, nesse lugar. Eu me lembro de a frase de um político que ele faleceu. Eu sou meio ruim de datas, principalmente, eu sou bem ruim de falar datas, né? Mas Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães disse uma frase que eu guardei muito da minha memória. Ele estava num comício quando ele disse assim: o dia que vocês vê o cortejo fúnebre de Ulisses Guimarães caminhando, sendo levado ao cemitério, saiba que ali vai um homem revoltado com a morte. Ulisses Guimarães, ele deixou marcas profundas que o dia que ele estivesse morto, ele teria revolta daquilo ali. Ele não gostaria de estar morrendo, ele gostaria de viver eternamente. Então, por que não buscou a identidade eterna? Por que não buscou servir a Deus, ser um ministro de Cristo, um ministro de Deus? Ele procurou ser um ministro do nosso parlamento para fazer uma nova Constituição.
Ele se preocupou em ser um político extremamente zeloso por muitas características boas. Porém, o pior ainda de tudo, na palavra de Ulisses Guimarães, você ouviu essa palavra, Elias, dele? Sabia que ele diz isso? Não lembra? Pois é, Elias. E por incrível que pareça, ninguém pôde falar, está aqui, nós estamos carregando este homem, que ele vai revoltado com a morte. Ninguém pôde dizer isso, porque não teve funeral. Ele mal sabia disso. Olha que situação. E não é assim que os homens têm feito a sua realização? Não é assim que os homens têm feito o critério da sua felicidade? Não é assim que o ser humano, senhoras e senhores, tem feito a sua identidade tão passageira e efêmera neste mundo? Então, filho, olha, a sua base de sua identidade é de um temido pesadelo, se você vive assim. As pessoas hoje, elas estão procurando uma sensação de autoestima, um sentimento de valor, um senso de autoaceitação, por exemplo. Elas querem ser alguém e que tem alguma importância. Olha, isso não é mal, você se sentir uma pessoa importante por aquilo que você faz. Mas isso não pode ser uma vaidade a qual você se marca como sua identidade de valor de vida. Isso não pode, meu filho e minha filha. Eles querem ter uma identidade, sabe? Essa é a resposta para a penumbra de suas pequenas vidas curtas e efêmeras que vão viver aqui nessa terra. O homem perdido, ele procura algum significado, uma sensação de identidade essa mulher procura, algum propósito, algum valor. Sempre estão ardilosamente lutando para isso. Então, eles querem que alguém o diga, você vale muito, você tem valor, você é muito importante. Sem você nada acontece, nada anda aqui nessa empresa, nada se move aqui nessa casa, nada se faz nessa cidade, nada se faz nesse país, nada se faz neste mundo sem você. Se no nosso sonho é ser aprovado pelos outros, as críticas destruirão eu e você, meu filho. Se o seu sonho é sempre ser aprovado pelos outros, o dia que alguém te criticar, te caluniar, te injuriar, olha, meu filho, essas críticas destruirão você, destruirão a mim, destruirão a nós, filhos. E Deus, ele não quer isso na nossa vida. Deus, ele não está atrás disso na nossa vida. O homem viciado em aprovação, a mulher viciada em aprovação, não suportará uma censura, uma crítica. O ato da injustiça, a ingratidão, a indiferença ou o fracasso fará parte da vida dessas pessoas. E a vida não é disso, meus filhos. A realização não se conta através dessas coisas. A maior realização é sabermos que um dia Deus nos espera e Ele terá prazer, como disse Estevão no momento da sua partida. Ele disse, eis que eu vejo os céus abertos e Jesus em pé à direita do Pai. Ora, você imagina Jesus ficar de pé, levantar do seu trono para receber o Estevão, a identidade de um verdadeiro cristão que estava sendo hostilizado e martirizado, e Jesus estava dizendo, eu vou ficar de pé, quero te dar um abraço, Estevão. Venha, benditos de meu Pai, receber por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a identidade imperecível que nós estamos lutando para ter aqui neste mundo. Se você não procura ela, faça-o rápido. Procure aceitar a Jesus. Procure uma transformação de vida. Procure ser alguém em Cristo Jesus. Sabe? Muitas das vezes as pessoas, elas se sentem em um palco à espera dos aplausos. Crises de identidade. O Deus da carreira profissional, o Deus dos relacionamentos, o Deus da realização e quaisquer outros deuses, né? Eles não vão lhe perdoar o fracasso. Esses deuses não te perdoarão. Eles são imbatíveis, tá certo? Eles sempre estarão lutando contra mim e contra você. Muitos migram a muitos deuses para outros deuses, mas apenas trocam de deuses e continuam sendo atormentados.
Porque se eles amassem a Deus sobre todas as coisas, a sua identidade e a sua vida teria outro valor. A sua identidade não se altera por causa das circunstâncias, ou do papel que você faz, ou do que você representa. Isso não altera no mundo espiritual. O que altera no mundo espiritual é a intimidade que você tem com Deus, com o Senhor, com a graça dele, com o favor dele, com a imensurável maneira que ele veio nos salvar. Graça, favor imerecido. Não merecíamos, mas ele o fez. Então a sua identidade, a minha identidade, ela não deve ser quem você é, mas de quem você é. Você já parou para pensar nisso, Elias? Você não pode e não deve lutar para ser quem você é. Você deve sempre procurar saber de quem você é. A quem você pertence, a quem você tem sido servo e realmente representante deste grande ser que um dia tem uma eternidade. Você não pode se auto-validar ou buscar algo dentro do homem que lhe valide. Ah, você está aqui nessa empresa? Nossa, quanto você ganha? Ah, eu ganho 30 mil reais por mês. Nossa, mas você vale muito mais. Você vale muito mais. Olha, desculpe eu ser tão expressivo assim, mas deixa eu te fazer uma colocação. Eu não sei qual é o salário desses melhores jogadores, principalmente aqui do nosso Brasil, lá fora, quanto eles ganham lá, né? Tem vários times aí famosos, né? Que eles jogam lá fora e que devem valer uma fortuna o seu salário. Eu não sei quanto que eles ganham. Bom, se eu fosse torcedor de um time deste, eu vou colocar, por exemplo, lá aquele time inglês, como é que chama? Ele é um time inglês lá, tão famoso. Eu sei que, imagine você torcer para aquele time. Nossa, mas aqueles caras recebem um salário muito grande, para que torcer para eles? Mas se eles ganham tanto dinheiro, são capazes de fazer gol assim como máquina. Eles devem entrar lá dentro e fazer uns 200 gols cada um, pelo menos, véio. Porque eles ganham uma fortuna, então você não precisa torcer para eles. Você simplesmente deve sentar diante do televisor e falar o seguinte: bom, agora mas fugiu o nome do time, caramba, tão famoso agora, eu tô tão ruim. Bom, eu vou ser sincero, eu já não torço para time nenhum. O único time que eu torço é o time de Jesus, que sempre ganhou, nunca perdeu uma parada, né? Então, você deveria sentar na televisão e falar assim: bom, agora eu vou assistir aqui o seguinte, as máquinas de fazer gol. Porque esses caras são fera, eles são capazes. De repente, vai lá e perde o time perde. Mas é uma fortuna que aqueles caras ganham, juntando todos ali. Daria para nós comprar muitas casas particulares, muitas casas próprias. Daria para comprar muita coisa. Então, não são bases sustentáveis a identidade do valor que as pessoas e os aplausos que elas nos transmitem. Os discípulos de Jesus, eles o seguiram inicialmente muito mais pela perspectiva de um reino terreno, triunfante aqui na terra, do que por algo espiritual consistente do mundo espiritual. Eles viram em Jesus a realização dos seus sonhos nacionalistas. Você já parou para pensar nisso, Elias? Os caras estavam todos fechados como o seguinte: não, Jesus daqui a um pouquinho vai montar em um cavalão, aí arrancar uma espada e derrotar o Império Romano e falar: agora somos vitoriosos, agora Israel é independente, tem o seu governo e agora somos nacionalistas, a nossa bandeira será erguida. Eles entraram neste caminho. E aí, pastor, você está aí nesse púlpito pregando pelo quê? Você está pregando pelo reino ou pelo real? Você prega pelo reino ou pelo real? Você induz esse povo a trazer dinheiro ou você induz esse povo para servir a Deus e eles serem prósperos e abençoados? Se você induz eles a trazer o real para que você possa fazer com que Deus faça eles ter muitos reais, olha, há um grande equívoco na sua identidade ministerial. Há um grande equívoco. Porque se você tem o poder de fazer com que essas pessoas,
elas se tornem prósperas, então por que você pede dinheiro para este povo? Se você tem poder para fazer com que este povo se prospere, por que você faz chover ouro e não coloca ouro na sua conta? Então precisa ver muito bem esse negócio. Tem algo errado nesse ministério, nesse ministro que ministra algo que está fora do contexto da palavra. Por exemplo, João Batista, no cárcere, o precursor de Cristo, mandou seus discípulos perguntar ao mestre: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Ou seja, João Batista ele queria dizer mais ou menos assim: bem, se tu não fores a pessoa mais adequada à minha expectativa, eu poderia colocar a minha esperança em outra pessoa mais adequada com as minhas expectativas. Será, pastor, que você está colocando a sua expectativa no reino ou no real? Você se preocupa mais com o real do que com o reino? Então tem algo errado. As expectativas até do próprio João Batista era exatamente preso o quê? Jesus vai vir aqui me libertar. Ele é o libertador? Não, Jesus veio nos libertar da nossa falsa identidade, dessa corrida louca, desenfreada que nós temos de posição, de aplausos. Jesus veio nos libertar disso. Isso vai acontecer na nossa vida se nós formos pessoas fiéis a Deus. Nós seremos prósperos dentro de uma empresa, nós teremos ganhos muito abençoados, nós saberemos administrar a nossa vida muito bem, porque a prosperidade de Deus, ela não vem simplesmente com dinheiro, a prosperidade ela vem com a salvação, e aí chega riqueza sobre a nossa vida financeira, chega riqueza de conhecimento, chega promessas de Deus sobre bênção e saúde sobre nós, e vamos seguindo adiante. Então não há como nós trocarmos a nossa expectativa por um outro Deus. Então, essas são as crises de identidade que os homens estão vivendo nesses últimos momentos, né? Em João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós estamos cativos em que identidade? Essa passageira? Essa vil? Por aqui? Vivendo aqui? Então, daqui um pouquinho você vai estar no sopé de novo, filho. E você vai estar bem no sopé. E o pior, que ainda vão te enterrar num buraco, filho. Essa é a realidade minha e sua. Não há como fugir disso. Se Jesus ele for a base da nossa identidade, temos uma verdadeira liberdade. Precisamos compreender essas questões. Escaparemos das ciladas da busca da identidade das realizações pessoais que nos levam, às vezes, ao grande fracasso. Quantas pessoas que eu conheci que chegaram ao topo de uma empresa e foram gerentes daquela empresa, e que opressão que viveu? Cobrança do patrão, cobrança dos funcionários, cobrança das mercadorias que elas estavam mal, a produção estava sendo falha e o chefe tinha que melhorar aquilo e partia para... Então, chegou no topo lá do Everest, mas agora tinha que cobrar, e era cobrado. Deus ele não diz isso para nós. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, prendei, o jugo é que prende com outro boi. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. A nossa liberdade é assustadora para o homem perdido, que se ofende com a mensagem da renúncia, porque Jesus ele veio trazer uma mensagem de renúncia. Negar-se a si mesmo, perdoar incondicionalmente, não amar os primeiros lugares, não gostar dos aplausos e dos elogios das pessoas, não levar isso a sério e para que o meu eu não ensoberbeça. Você pregar isso para as pessoas é uma afronta neste mundo onde o Deus da soberba condiciona os seres humanos a querer tudo isso. Sabe, desejar servir ao invés de ser servido? Isso é humilhar a pessoa. Isso é humilhar-se. É fugir das ambições terrenas. Isso é fazer com que eu me sinta humilhado, eu ter que servir, quando o que eu quero é ser servido. Sabe, essas mudanças nessas ambições, elas são catastróficas para as pessoas
que amam esses deuses que estão por aqui. Eu tenho só 7 minutos, Elias? Eu tenho só 7 minutos. Eu acho que eu vou terminar essa mensagem lá no templo, lá. Hoje à noite é culto de libertação. Talvez ela não vai conseguir te libertar aí, viu, meu filho? Mas eu espero que ela te liberte, meu filho. Eu vou para os finais aqui, meu filho. Eu vou aqui para os finais agora. Isaías capítulo 64 e 6. Todos nós somos como imundos diante de Deus. Todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. E todos nós passamos a perecer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 e 23. E diz que o salário do pecado é a morte. Pare e reflita sobre esta mensagem. Que Deus te dê graça, que Deus te dê força, que você possa agora procurar uma identidade de fé, uma identidade com Cristo, uma identidade realizadora. Você vai continuar sendo chefe, você vai continuar sendo patrão, você vai continuar sendo proprietário. Você não vai, talvez, acontecer como Jesus disse para aquele rico: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, porque ele tinha como que os pobres eram desgraçados e miseráveis. O que Deus estava dizendo que existem muitos pobres, que é porque a partilha está sendo mal feita. Então, filho, deve haver uma partilha, não do socialismo, não do comunismo, mas uma partilha de fé, onde as pessoas repartem aquilo que possuem com graça, dando oportunidade de trabalho, dando oportunidade para que as pessoas envolvam também dentro de sua empresa, com seu negócio, e haja uma partilha melhor. Que Deus abençoe a todos.